Senhor, o que queres que eu faça? Tudo bem com você? Olha, eu sou Frei Edson Matias e vamos para mais um vídeo falando um pouco sobre espiritualidade e história franciscana. Muito bem, hoje nós vamos falar de como São Francisco esteve preso em Perugia e de suas duas visões que teve quando queria fazer esse cavaleiro. Muito bem, vamos lá para a gente conversar um pouco. Certa vez, quando ocorria a guerra entre Perusa e Assis, Francisco foi aprisionado com muitos de seus concidadãos e encarcerado em Perusa. Mas, por ser nobre nos costumes, foi posto preso junto com os cavaleiros. Então, como ele, vamos dizer, era filho de comerciante e ele foi ali junto com outros, e ele foi escolhido para ficar junto com os nobres que estavam presos que vieram de Assis para guerrear contra Perúdia. Esse negócio Perúdia, né? Eu tô falando português, tentando falar italiano, mas assim, não faz mal, tá? Vou falar Perusa mesmo, e bem português brasileiro. Certo dia, estando com os companheiros de prisão, acabrunhados, ele notou, né? Ele que tinha Francisco era alegre e jovial por natureza, não parecia entristecer-se, mas, pelo contrário, de certo modo, alegrar-se. Bom, estranho, né? Como que alguém na prisão pode, assim, de repente, começar a ficar alegre, né? Bom, aqui a gente tem que lembrar que os biógrafos de São Francisco vai destacar os aspectos da sua santidade. E a gente pode falar assim, olha, quem estava lá para dizer que ele estava alegre? Né? Quem é que anotou, viu isso, percebeu? A gente tem que fazer esse tipo de pergunta, tá? Então, assim, é um jeito de falar que Francisco, depois que ele estava já na caminhada, no processo já de conversão, e as pessoas olhavam para ele, viam que ele era disposto, jovial. Quer dizer o quê? Jovial quer dizer que tem vigor, que luta com afinco, vai atrás, né, batalha, não se deixa entristecer-se. Então, os biógrafos olham para o passado e colocam essa característica em Francisco, né, de feliz, de jovial. Certamente, né, ele tinha essas, vamos dizer, qualidades naturais, como nós falamos no outro vídeo. Só que, né, às vezes, por querer destacar a santidade, acaba por a gente perceber que existe um certo exagero, vamos dizer assim, colocando aqui que ele estava feliz na prisão, né? A gente tem que entender aqui, eu acho que ninguém ia ficar tão feliz assim, né? Ainda não. Depois da conversão, com certeza, no processo de conversão, se chamasse ele de ignorante, ele não ia achar ruim, né? Ele ia até ficar feliz, porque ele se sentia assim. Também de ser humilhado, ele não se importaria tanto, porque ele sentiria que estaria imitando a Jesus Cristo. Mas aqui, antes da conversão, fica um pouco difícil a gente imaginar que ele já tivesse essa atitude, né? Mas vamos lá. Por isso, por alegrar-se, estando na prisão, um dos companheiros chamou de louco. Tipo eu aqui estou chamando de louco, né? A isto retrucou com voz vivaz: que pensais de mim? Ainda serei venerado pelo mundo inteiro. Francisco tem essa busca, né? Tinha essa busca de ser grande. Quando um dos cavaleiros, junto dos quais estava, ofendeu um dos colegas, e, por isso, todos os outros queriam afastar-se dele. Apenas Francisco não lhe negava companhia, mas exortava os demais a fazer o mesmo. Decorrido um ano, estabelecida a paz entre as cidades missionadas, Francisco voltou para Assis com os companheiros de prisão. Então Francisco ficou preso um ano, né? Aproximadamente um ano. Será que ficar preso um ano muda uma pessoa? Eu creio que sim, né? E outra coisa, é guerra, né, gente? Aqui não é... Francisco não foi lá com simplesmente, eu vim aqui para que vocês não façam isso. Ele foi para lutar. E a gente pode perguntar, houve mortes? Quantas mortes? Morreu pessoas na prisão? Vamos imaginar como que era uma prisão na Idade Média. Se as prisões hoje são assim, né, se a gente olhar para as prisões hoje, pelo menos aqui no Brasil, né,
já são praticamente insalubres, imagina na Idade Média. Então, com certeza, essa alegria aqui é o modo de falar, né, dos biógrafos. Mas também nos apresenta outra questão aqui. Essa prisão de Francisco trouxe mudança, trouxe um momento de reflexão para ele durante e após. Vamos lembrar que quando ele saiu da prisão, ele saiu muito doente. Alguns historiadores, pesquisadores dizem que ele teve que sair, foi libertado porque ele estava numa situação, né, quase de morte. Tinha pegado alguma doença grave, a gente não sabe exatamente o que é, né, e ele vai sofrer dessa doença o resto da vida. Por isso que ele morre, né, tão jovem, apesar que na Idade Média a expectativa de vida era muito baixa. De 44, 45 anos, por aí. Mas o que a gente pode refletir é o que causou em Francisco de Assis essa prisão. E a partir dessa guerra e dessa prisão que ele começa a realmente mudar a sua visão de mundo e de si próprio e de Deus. Então eu acho que a gente não pode desprezar quando nós estudamos a história franciscana e reconhecendo esse episódio, a gente deve levar isso mais em consideração. Como é que Francisco experimentou a finitude da vida, né, os limites, vendo a morte dos outros, né, vendo a possibilidade de morrer, vendo doença, vivendo a doença, ou seja, ele fez a experiência do limite da vida. Então isso com certeza o marcou, né, para o resto da vida. Bom, poucos anos depois, um nobre da cidade de Assis, preparando-se com armas militares para ir à Puglia, a fim de aumentar lucros em dinheiro ou honra, aí Francisco escuta isso, né? Que vai ter alguém que está querendo, um nobre querendo guerrear, né? E Francisco quer isso, ele quer partir, ele ainda continua com esse sonho. Então Francisco aspira a ir com ele, e para ser armado cavaleiro por um certo conde gentil. Prepara vestes preciosas segundo suas posses. Mas ele é mais, vamos dizer, ele é mais ambicioso, não é qualquer veste, né? É uma veste cara, sofisticada. Certa noite, enquanto se entregava com toda a deliberação a executar seus planos e ardia em desejo de empreender a viagem, é visitado pelo Senhor, que por uma visão atrai e exalta, pelo fastio da glória, o cobiçoso de glória. Então assim, ele aspira, ele está ansioso. Só que vamos lembrar, ele já tem uma frustração, né, com a guerra contra a Perugia. Então assim, o que está acontecendo com Francisco, né? O que ele quer retomar de novo? Ele quer retomar outra frustração? Será que ele ainda quer tentar mais uma vez? Parece é o que ele está procurando. Naquela noite, enquanto dormia, apareceu-lhe alguém chamando pelo nome e conduzido a um encantador palácio de uma formosa noiva, cheio de armas militares, a saber, brilhantes escudos e outros aparatos relacionados ao decoro da cavalaria, pendurados ao muro. Enquanto em silêncio admirava consigo mesmo o que era aquilo, perguntou de quem seriam aquelas armas que brilhavam com tanto esplendor e o palácio tão encantador. Foi-lhe respondido que tudo aquilo com o palácio era seu e de seus companheiros. Então ele, acordando, levantou-se de manhã com ânimo alegre, pensando de modo ainda mundano, como alguém que ainda não degusta plenamente o Espírito de Deus, que segundo isso devia tornar-se magnificamente um príncipe. Interpretando a visão como presságio de grande sucesso, delibera empreender a viagem para a Puglia, a fim de ser armado cavaleiro pelo mencionado conde. Então o sonho acabou incentivando ele de forma mais ainda vigorosamente, né?
tornou-se mais alegre que de costume, está animado, e tal ponto de responder a muitos que se admiravam e perguntavam de onde vinha tamanha alegria. E aí ele respondia, né? Sei que hei de ser um grande príncipe. Então ele ainda está com a ideia, né, mundana. E aí ele vai continuar, né? Certo dia, certo indício, aliás, de grande cortesia e nobreza precedera-o no dia imediatamente anterior à predita visão, o qual se crê que foi ocasião não pequena da mesma visão, pois naquele dia dera a um cavaleiro pobre toda a indumentária cara e esmeralda, esmeralda é ótimo, que mandara confeccionar nova para si. Ele despoja daquelas roupas que ele mandou fazer, né? Daquela, vamos dizer, armadura, aquilo que era próprio do cavaleiro da época. É interessante por que Francisco fez isso. A gente pode falar assim, não, foi porque o Senhor visitou, é graça de Deus. Mas como que essa graça ocorre na vida de uma pessoa? Ele estava super empolgado para ser um nobre. Por que no meio do caminho ele joga fora, desiste? Porque entregar as suas vestes de cavaleiro é desistir da cavalaria. A gente não pode ter receio de dizer isso na vida de São Francisco. Tem gente que fica assim, não, ele continuou cavaleiro, né? Ele continuou nobre de certa forma. Não, gente, aqui tem uma frustração mesmo, uma decepção. Não quero mais, não quero esse estilo de vida. Aqui existe um certo sofrimento, não sentir pertencente àquele mundo mais. E quando isso acontece, aparece a crise. Então, olhando para esse momento da vida de Francisco, a gente também tem que perguntar em nós, como que nós passamos por isso? Quais são aquilo que perde o sentido para a gente e faz a gente buscar outra coisa? E isso a gente não sabe ainda responder, a gente fica meio assim atordoado, não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá. Isso tem que ficar claro para a gente, porque senão a gente pensa que, que maravilha, você é franciscano, que bonitinho, né? Não, tem essas crises fazem parte da vida. No entanto, preocupado com sua viagem, quando se entregava ao sono, ouviu ainda, meio dormindo, alguém perguntar-lhe aonde devia ir. Tendo-lhe Francisco exposto seu plano completo, aquele acrescentou, aquela voz que falava com ele: quem te pode fazer melhor, o Senhor ou o servo? Ao responder-lhe o Senhor, disse-lhe de novo: por que, pois, deixa o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? E Francisco disse: Senhor, que queres que eu faça? Esta pergunta, né, é famosa na espiritualidade franciscana, aqui também uma herança de Paulo, né, uma herança paulina. Então vamos assim, o que nós devemos fazer? O que eu devo fazer? Essa pergunta feita por Francisco é uma pergunta nascida no momento onde não se tem resposta nenhuma. Por isso que um vocacionado, uma pessoa que quer se tornar franciscano, franciscana, ela vai fazer essa pergunta aqui meio atordoada, ela não tem respostas claras. Aí a voz diz, né? Volta para a tua terra, diz ele, e te será dito o que deverás fazer. Ou seja, não respondeu, né? Só faz em volta. E voltar como, gente? Né? Desistiu, ele vai voltar para a casa da família. Outra frustração, vai chegar o pai e vai, peraí, o que você está fazendo aqui? Você não foi para lá, para a cavalaria? Você não foi lutar? Não foi? O que foi agora que está acontecendo? Vergonha dos amigos, vergonha da família, né? Possibilidade de rejeição. Pois é necessário que entendas de outro modo a visão que tiveste. Então, peraí, aquela visão anterior do palácio, das armas, dos companheiros, né, tem que ser entendido de outra forma. Francisco está em crise, né? Francisco está meditando, refletindo. Acordando, pois, começou a refletir diligentemente sobre esta visão. Não ter medo de refletir.
Francisco tem essa jovialidade, né? Esse vigor. Assim como na primeira visão, quase ficou todo fora de si de alegria, desejando sucesso temporal. Nesta, reconheceu-se em si mesmo, e recolheu-se em si mesmo, admirando e considerando sua força com tanta diligência que naquela noite não quis mais dormir. Então, antes, aquela alegria pela glória do mundo, agora ele se volta e fica mais, né, vamos dizer assim, no linguajar de hoje, né, mais down, né, mais para baixo. Não é uma certa, não é a depressão doentia, de doença, né, mas é uma deprê, né, ou seja, voltar-se, afundar-se em si mesmo e começar a questionar todas as coisas e a si mesmo. Ao amanhecer, volta às pressas para Assis, sumamente alegre e jubiloso na expectativa da vontade do Senhor, e que lhe mostrará essas coisas, e que por ele lhe fosse dado conselho sobre sua salvação. Com certeza aqui ele já começa a orar mais ao Senhor, né? Já começa a entrar em estado de oração. Perante a crise, perante a desistência, querendo encontrar outro caminho, agora ele começa a se dar mais à oração. Mentalmente já transformado, recusa-se a ir para a Apúlia e aspira por conformar-se com a vontade divina. Então agora ele quer, o que é conformar com a vontade divina? Descobrir a vontade divina, né? Não está pronto, ele agora está aberto a descobrir o que é a vontade divina. Então aí começa, né, esse processo aí de conversão de Francisco de Assis, tá bom? Até mais, até um próximo vídeo, vamos continuar estudando história e espiritualidade franciscana. Abraço, tchau!